Olá, gente. Eu sou o professor Lucas do curso de Filosofia de vocês e vamos dar início aos nossos conteúdos programáticos do segundo bimestre de Filosofia. Para darmos digamos assim, quebrar o gelo, vamos ler uma pequena frase aqui de Abraham Lincoln. Ele nos fala o seguinte: se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder. Será se o indivíduo ganhar poder do dia para a noite, ele continuará com os mesmos princípios, mesmos valores, né? Uma parte da filosofia que explica isso é a ética. E é um dos assuntos que nós vamos ver no decorrer das nossas aulas de filosofia. Tá curioso? Quer saber um pouco mais? Então fique nesse vídeo aí, não pisque um minutinho e vamos comigo. Dando continuidade, vamos falar um pouquinho sobre os valores morais e sua importância para a sociedade. Qual a importância de um valor moral para uma determinada cultura, para uma determinada sociedade? Né? Nós vamos ver por que e como agirmos, né, assim, de acordo com os valores. Quais são os valores que eu tenho, que eu posso agir, eu posso ter uma ação naquele momento. Mas, dando início de tudo, vamos ver aqui o que Platão acha sobre isso, né? Ele fala o seguinte: o motivo de nossas ações diz respeito à ideia de razão e felicidade. Autoconhecimento, prudência e até mesmo uma organização política racional da polis que propicie aos cidadãos condições favoráveis ao agir racional são alguns elementos fundamentais para a vida em comunidade. Então ele fala, para viver em comunidade, tá dando para ver? Tá. Para vivermos em comunidade, devemos ter esse autoconhecimento, essa prudência e esse respeito de acordo com a razão, de acordo com o momento que eu estou ali. Eu tenho que ter razão para que eu possa ser feliz. Vai dar para entender um pouquinho mais. Mas vejamos aqui, ó, essa polis aqui que está um pouquinho destacada, eu vou dar o significado a vocês, significa cidade-estado, que naquela época era uma região que era construída na parte mais alta, né? A cidade-estado, digamos que era o grande, onde, digamos, administrava uma certa região, era a polis. Então vejam só, vejamos então, ó, para Platão, a cidade ideal seria aquela que houvesse razão, aquela que houvesse valores concretos, valores já feitos, né? Digamos, de acordo com a cultura. Em sua obra aqui, A República, é uma parte que fala sobre a cidade justa, a cidade que não haveria, digamos assim, falta de respeito com ninguém. Ele fala o seguinte: para encontrar a felicidade, era necessário que o ser humano, o indivíduo, vivesse sua própria natureza, né? Respeitando a sua própria natureza, não sendo forçado a viver contra ela, viver de sua própria forma. E para isso, o ser humano, o indivíduo deveria ter autoconhecimento, que era adquirido através do processo educativo das escolas, que nessa época ele falava o seguinte, que toda criança seria entregue ao Estado, à polis, né, que nós vimos lá anteriormente aqui, que nós vimos que a polis é o quê? A polis é a cidade-estado. Então, que toda criança deveria ser entregue ao Estado desde de seu nascimento e receberiam a mesma educação baseada em ginástica para bem formar seu corpo e música para bem formar sua alma. Ao processo seria observado seu caráter ou sua natureza. Quem observaria o caráter da criança? Como se desenvolveria? Era o próprio professor ou o pai da criança, não é? Então, nessa cidade justa, todos teriam a mesma educação. Para Platão também, ele coloca o seguinte, que a psique era o elemento que dava vida ao corpo, considerado pura matéria. Então, vejam só, o que é essa psique? Essa psique era um elemento que dava vida ao corpo, considerado pura matéria. Palavra oriunda do grego psique, foi traduzida para o latim como anima, né?
aquilo que dá ânimo, o sopro da vida. É uma palavra latina que deriva da palavra alma em português. Compreendendo a alma como esse sopro da vida, os povos antigos falavam em várias almas, né? Se falavam em alguns casos que o coração tinha sua própria alma, o pulmão tinha sua própria alma, o fígado tinha sua própria alma, e daí vai. Então, para ele, alguns órgãos internos nossos teria alma. E ele entendia esse processo educativo aqui, esse processo de formação de caráter, como uma organização dessas almas. Então ele dividiu esses três temperamentos básicos que nós vemos aqui embaixo. A nossa alma, para Platão, teria um caráter conscupiscível, dos desejos, paixões, cobiça, localizada no ventre, caráter irracível, que era as emoções, ira, irritação, localizada no peito, e caráter racional, razão, pensamento, que esse caráter racional seria a nossa alma superior, localizada na cabeça. Nós temos aqui um desenho para... Deixa eu afastar aqui um pouquinho para vocês verem melhor. Desenho que relata tudo isso, ó. O nosso caráter conscupiscível, os desejos, paixões, caráter irracível, emoções, ira, irritação no peito, e nossa alma superior seria o caráter racional, aquele que organizava esses dois aqui, o que mandava, né, nesses dois loucos, nessas duas almas loucas que nós temos aqui, que seria o nosso caráter racional. Observem bem essa imagem. Você mataria um filho para cumprir uma ordem do ser em que você mais confia e respeita, no caso Deus, ou desobedeceria a ele para preservar o filho que você tanto ama e não se tornar um assassino? É bem intrigante, né? Como vocês viram aí na imagem anterior, vocês agiriam de tal maneira a matar seu próprio filho, para obedecer um ser maior, no caso Deus, né? Aquela imagem era uma imagem bíblica de Abraão prestes a tirar a vida do seu próprio filho Isaque, atendendo ao pedido de Deus, né? Que lhe pedira que em sacrifício, prova de obediência e sua fé. E todo mundo já conhece essa história. Será que você era capaz de fazer isso? Nós vamos falar um pouquinho sobre as ações. Como eu havia falado antes, a ética, o conteúdo ética está preocupado no fazer, na ação. Enquanto nas aulas anteriores, como lá no primeiro ano, segundo ano, vocês devem ter estudado sobre a metafísica, que ela estudava o quê? O ser em si, a pessoa, o ser. E já a ética, ela estuda o fazer, ela tenta compreender a moral para depois dar pré-requisitos para que ela tenha ação. Nós temos outras frases de efeito aqui. Você roubaria uma loja? Você colaria em uma prova? Você enganaria alguém para se dar bem? Tem muita gente que faz isso aqui, né? Na última, engana muita gente para se dar bem. Mas vamos falar sobre princípios ou também valores. Princípios são valores que nós temos enraigados culturalmente, né? Sua mãe diz assim, ó, você não pode roubar, meu filho, né? Você não pode fazer isso. São nossos valores culturais que nós temos aqui e que muda de país para país, tempos em tempos. Então vamos ver o que é valor segundo o dicionário. Ó, um substantivo masculino, plural, reunião das normas, preceitos morais ou regras sociais que são passadas de uma pessoa, sociedade, cultura para outra. Então, nada mais é do que aquela escadinha hereditária. Vô deixa para nosso pai deixa para nós, e nós deixamos para os nossos filhos, netos, e daí vai. Não é assim? Então, os valores são regras, são condutas sociais que nós devemos ter para agirmos de tal maneira, termos essa ação, esse fazer de tal maneira que seja correto. Não é assim? Muitas vezes, ó, deixa eu colocar aqui novamente. Deixa eu subir um pouquinho. Tá dando para ver? Tá. Muitas vezes, nós temos um exemplo aqui, ó. Por exemplo, a mulher é feia, a caneta é ruim. Esse é mais barato, o homem é bom. Nós damos valores a essas coisas aqui. A beleza, a mulher é feia. A mulher pode ser feia ou bonita.
nós estamos dando um valor, feio ou bonito. Então esse valor é um valor de beleza. É, esse é mais barato, um valor econômico. O homem é bom, bom ou mal. Aí nós já temos o quê? A nossa moral, um valor moral. É o que é basicamente o que nós vamos estudar, os valores morais, aqui, nessa parte, tá bom? Bem, pessoal, só recapitulando um pouquinho aqui, lá no livro de vocês, na nossa página, tem a página aqui, página 163, nós vamos ver a seguinte citação aqui. Garcia Moreno diz, ó, os valores não são, mas valem. Uma coisa é valor e outra coisa é ser. Quando dizemos de algo que vale, não dizemos nada do seu ser, mas dizemos que não é diferente. A não indiferença é a essência do valer. Os valores não têm, pois, a categoria do ser, mas a categoria do valer. O valor é uma qualidade. Então, o que acabamos de ver aqui é que o valor, ele não é propriamente o ser, como a metafísica falava, mas o valor é aquele que ele dá uma qualidade ou quantitatiza algo. Então, na hora que eu falar assim, o homem é mau, o homem é bom. Então, nós estamos tendo aqui um valor moral. Né? Assim, então, o valor vai ser a qualidade, a quantidade ou qualidade econômica, como nós vimos aqui anteriormente. E, por último, e também não menos importante, vamos ver um pouquinho sobre a distinção entre moral e ética. Muita gente confunde, né? Moral e ética. Será que é a mesma coisa? Vamos ver isso na forma etimológica, tá bom? Moral vem do latim, mais costumes. Ética vem do gregos, também do costume ser, comportamento. Basicamente são a mesma